Boa tarde por estar junto com os colegas ali em Calvino. Tá dando microfonia, amigo. Obrigado. Essa rapaziada que trabalha com som e imagem faz um trabalho espetacular. São voluntários. Nem sempre os equipamentos colaboram. Aí nós estamos Gostaria de vocês fazerem um trabalho muito especialmente a Rebeca e o coleguinha está lá no perdão dele. Irmão, sobre a palavra aqui sobre o ministério do apóstolo Lênin, vocês já entenderam, sabe? Pode diminuir um pouquinho o volume para mim? Vocês já entenderam bem o ministério do muito baixo. Agora aqui não está achando que era quem? Silvio Santos? O Ministério de Comunicações na Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma visão e uma missão interna, que é trabalhar com pastores e anciãos líderes de nossas igrejas, oficiais da igreja, para que esses líderes possam motivar vocês a se alimentarem espiritualmente, utilizando os recursos produzidos pelas diversas fontes que nossa igreja tem, em especial a Casa do Comunicador Brasileiro. Eu moro na cidade onde está a Casa do Comunicador Brasileiro, cidade de Tatuí. Eu trabalhei 3 anos, lá nós construímos nossa casa e estamos agora na recuperação. Então, de forma muito especial, vocês têm a oportunidade de fortalecimento da fé. É impressionante, irmãos, como gastar tempo estudando a nossa literatura, lição da escola sabatina, as meditações, hoje tem meditação diária, meditação da mulher, meditação do jovem, meditação do time, meditação da criança. Nós temos tantas oportunidades, isso vai fortalecer a nossa fé. Nós temos um Chico Sinal no novo tempo para as pessoas só um por ligado. E tipo, ele não olha lá, ele não olha, ele fica lá. Ele tá no celular, eu vi que ele tava no celular. Aí eu fico tipo, a gente fica um bobão assim, pra conseguir na frente para ver se ele olha e ele eu ainda vi não, já sei, ele é ligado. Agora, na Casa do Comunicador Brasileiro, e minha filha é muito inquieta, já está mais nova. Ele me visita, ele me demais. Eu ia pregar com ela sentadinha ali, filha, você fica aqui, não sai daqui, ela falava, não saía. À noite, especialmente os cursos da noite, dormia no banco, não saía. A mais nova, Jesus, paguei todos os pecados da língua, né? Que ela era ligada no presente de Jesus. E ela escapava, a gente ouvia, porque ela sai pelo batistério e eu pregando. Eu disse, não, cadê a mãe dessa criança? Não cuida dessa menina, por favor. Aí lá veio minha esposa buscar a nossa filhota, né? E as crianças são interessantes, elas precisam ensinadas, educadas, mas também as fases vão passando, né? Não podemos Esse negócio. Vai ter que fazer boa. trauma para as nossas crianças, temos que ensinar a reverência para elas. Não é fácil, às vezes a criança tem algum distúrbio, né? Algum probleminha que precisa ser tratado, não é só aprender a amarrar, elástico, fora, tem que ter alguma coisa que ter essa inteligência, fazer alguma coisinha para as crianças, não vai ser pensando nos filhos. Eu não sei se o Ministério da Comunicações tem uma visão interna, que é fortalecer a fé e a espiritualidade do nosso povo. O Ministério da Comunicações tem também uma missão externa, que ela se cumpre de 2 formas. Por exemplo, na campanha do Impacto Esperança, que aqui vocês têm concluído, a igreja, se não todos, a grande maioria da igreja se envolveu nesse período. Isso é missão externa. Mas tem guiadores que a gente faz isso. Alguns têm o hábito de entregar Tipo, ó, tá aqui, ó. Não vou aumentar. mas eu estou me referindo agora a um outro tipo de trabalho, que é a missão
Coportagem, que é vender a nossa literatura, que é um trabalho missionário de altíssima grandeza. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar no coração dos membros da igreja especial para que nos dias que nos separam do final da história desse mundo, homens e mulheres deixarão suas ocupações, cargos, trabalhadores ou por conta própria ou de outros lugares e vão se apresentar como missionários. Irmãos, essa mensagem tem que ser pregada para que Cristo possa voltar. Eu espero que aqui dessa igreja possa sair um bom grupo de membros, de irmãos, jovens, adultos, mulheres e até crianças, que sintam a voz do Espírito Santo na voz dos pastores, a voz do Espírito Santo, provocando vocês para apresentarem-se como missionários. Irmãos, o que nós queremos levar neste mundo para a eternidade, a não ser um caráter transformado? E muitos membros da igreja vão ficar só no dinheiro, só no trabalho, ganhar. Nós precisamos ter utilidade. Morar, departamento, Jesus vai ser necessário. O vosso Pai sabe que você precisa disso. Mas temos que ter um olhar para coisas mais além, mais para a eternidade. Muito bem. Irmãos, nós vamos fazer um estudo nessa manhã, bíblico, que tem como propósito mostrar para a igreja uma das funções relevantes, importantíssimas da manifestação moderna do dom profético. Eu gosto dessa expressão, a manifestação moderna do dom profético. E nós, as igrejas da Psicologia, reconhecemos. Expressamos isso na crença número 18. No livro Misto Cremos, que estão as nossas 28 crenças básicas, nós cremos que Deus suscitou em nosso tempo, o tempo de existência da nossa igreja, Igreja de Justiça e Dia, Deus entregou o dom profético a uma pessoa. A quem conhecemos possuir esse dom, ela entregou o White, e ela durante 70 anos de ministério. Querido, Quando recebido sempre já deixa isso aqui lá na frente, cada assim que eu aproximadamente 100.000 páginas manuscritas, considerada um dos institutos mais gabaritados deste mundo. Dos Estados Unidos, deixa a coisa perto. Isso aqui é a costa? Sônia Institute, uma das 100 mais influentes personalidades dos Estados Unidos. Um instituto científico, reconheceu o trabalho dele. É a mulher que mais material produziu escrito na história dos Estados Unidos. Qual é a visão que você e o movimento de justiça temos do ministério, da vida, da obra de irmão? Esse esforço que o pastor Wendel tem feito de realizar nas igrejas uma mensagem do sermão, uma visita, para chamar a atenção. É o que nós nos propomos, é chamar a atenção da igreja para a importância deste dom profético. Eu vou destacar um desses propósitos. Vamos ver se o nosso curso aqui vai funcionar, senão o dedinho da Rebeca vai ser o nosso passador. Vamos ver lá. Pode pôr na tela, vamos fazer um teste aqui. Beleza. Então, irmãos, quero começar fazendo a propaganda de dois produtos. O primeiro está aí, o presente de Nick. Essa é uma série de desenhos sobre a vida e os escritos de Ellen White. Você pode encontrar no YouTube, no qualquer site de busca, no celular, você vai colocar o presente de Nick e ele já vai aparecer. Só presta atenção, porque são 5 temporadas. Tem 62 desenhos de 7 a 8 minutos. Isso é um recurso para você usar num sábado à tarde, numa sexta-feira à noite, para que os mesmo adultos vocês vão amar o presente de Nick.
Quantos aqui conhecem o presente de mim? Boa parte, mas ainda pouca gente conhece, mas alguns já conhecem. Se você for para o Feliz Set Play, que é a plataforma de vídeos da visão sul-americana, você vai encontrar na seção infantil o presente de mim. Procura pela temporada, a quinta temporada, que é a última que você pode assistir todos esses desenhos juntamente com seus filhos. Irmãos, se nós não gastamos tempo com os nossos filhos nas horas sagradas do sábado, como é que nós vamos querer que os nossos filhos observem o sábado? Como é que nós vamos, se nós não gastamos tempo um pouquinho por dia na nossa casa, compra um menininho, uma menininha sentadinha, por mais trabalhoso que seja, você vai estudar esse mocinho. Como é que nós queremos que esse menino depois fique na escolinha, se comporte na igreja? Então nós temos um trabalho para fazer em casa. Não coloquem todo o peso em cima da igreja, dos professores do departamento. Aliás, professores dos departamentos infantis, cadê as mãozinhas de vocês? Ô mulherada abençoada, Jesus toma conta dessas mulheres. Todos os sábados, 52 sábados, faça chuva, faça sol, vendo como vão, elas estão aqui na escolinha. Você, pai, já agradeceu ao professor do seu filho? Já beijou o pezinho dela? Tem que beijar o pé dessa mulherada. Hoje mesmo, não sai daqui para beijar o pé dessa mulherada. E se dedicam para os seus filhos. E às vezes você nem dá uma palavra de gratidão para eles. Por favor, valorize esses meninos, por gentileza. E assim a igreja, nossos diáconos, as diaconias, olha os ministérios que temos aqui. Tudo voluntário, coisa mais que a igreja pensa de Deus. E aí está o presente, você tem que fazer sua parte em casa. Esse é um outro recurso, esse sim você precisa de um telefone inteligente, que eles chamam de smartphone. Para você baixar o Bible Plan. O nome em inglês, mas o conteúdo em português. O Bible Plan tem à sua disposição um guia de estudos da Bíblia como livros do Espírito de Profecia. 6 livros de imagem. Patriarcas, profetas, nações, Atos, Apóstolos, grande conflito, história da redenção. Conforme o capítulo vai ser estudado, eles puxam ali alguns parágrafos, às vezes até páginas, de um desses 6 livros que você tem a oportunidade de estudar. Quem gosta de ler eletronicamente, você tem um recurso. Se você não gosta de ler eletronicamente, você tem o recurso de adquirir esses produtos, esses livros. A Casa Publicadora tem um telefone 0800, uma chamada gratuita, você liga, faz sua assinatura de lição, encomenda o seu livro correio, vai entregar aqui para você. Cada assinatura que você fizer, você ganha a economia de uma lição. 3 para o ano, você só vai pagar 3. Né? Então, não há desculpas para a gente não ter. Irmãos, a gente só não tem os materiais devocionais, ou por alguma circunstância material muito justificada, ou outra razão, nem vou dizer o que é. Aí você já imagina. Se eu estivesse na minha igreja, eu estafadez, mas aqui eu não posso falar. Irmãos, cada vez a história da nossa igreja é muito rica. Essa foto, ela não é de 2017, ela é de 1915. Vocês sabiam que ela morreu em 1915, claro. Foi, ela não é filha mais. Ela foi encontrada em 2017. O que é interessantíssimo nessa foto? É a única foto dela. Pode ver já com a idade bem avançada. Se imagina que isso foi nos seus últimos anos. Já quando ela tinha voltado da Austrália, talvez de 1910 a 1915. Estima-se isso. É a única foto dela no seu local de trabalho. Ela recebeu muitas visões de Deus. E onde também ela escreveu o grande esforço final que ela fez para escrever o máximo que ela podia antes da sua morte. Então é uma foto muito especial. A Eliana enviada, a qualidade não é tão boa, mas é muito significativo. Isso está na última residência dela, no estado da Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos. E ela comprou essa propriedade, e ali então, na parte de cima,
Se um dia você tiver a oportunidade de fazer uma visita sobre os lugares históricos da igreja, esse é um dos lugares que vale a pena a gente estar aí, é realmente uma inspiração. Eu conversei com algumas pessoas, alguns líderes ali da região. Em termos de altitude, você tinha a casa de Elimarte um pouco mais alto, o hospital um pouco mais alto do colégio, em distância. Mas muitas vezes, vistas de lá do hospital, o Hospital de Santa Helena, eles viam este quarto se encher com a luz durante a noite. E eles sabiam que ela estava recebendo uma visita de ser celestial para a revelação. Uma inspiração. Esse é o texto das nossas considerações. Abra a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, por favor, procure a sua. Irmãos, vocês têm trazido a Bíblia para a igreja? Tragam a Bíblia para a igreja. Se por alguma razão for necessário usar o equipamento, vocês usem. Mas tragam a Bíblia física, irmãos. Se possível, há um sentido por trás disso. Nós já fomos conhecidos como o povo da Bíblia. E hoje uma das grandes preocupações que nossa igreja mundial tem é que os adventistas estão cada vez mais estudando menos a Bíblia. Nós temos que ser lembrados dessa responsabilidade. Tragam a Bíblia, se possível, a sua Bíblia física. Se não for possível, serve também a outra, mas preferencialmente a Bíblia física. Localize a sua Bíblia, seja no seu equipamento ou a Bíblia física, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler aqui os versos 7 a 10. Então, com a Bíblia aberta, o que fazemos antes de ler a Bíblia, irmãos? Então, por sua fronte, vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso, a Tua palavra agora está aberta em nossas mãos. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que tenhamos agora a presença do Espírito Santo entre nós, para nos dar entendimento, compreensão e disposição para vivermos segundo aquilo que estudamos nesta manhã. Abençoa-nos, portanto, Pai, usa-me como teu instrumento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Leitura da palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 a 10. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente o que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Irmãos, este é um texto chocante da palavra de Deus. Eu servi esta igreja como pastor por 40 anos, 4 meses e 21 dias. Esse foi o tempo do meu ministério oficial. Mas um pastor segue ser pastor. Eu sigo pastoreando dentro do ministério que o Senhor Deus me confere nessa fase. E este texto, irmãos, já na fase final do meu ministério, passou a me incomodar muito. Muito, não foi pouco. Eu me sentia grandemente incomodado com algumas frases que o apóstolo escreveu aqui.
Ele começa dizendo acerca do mistério da iniquidade. A que Paulo se refere quando menciona o mistério da iniquidade? Em contrapartida ao mistério da iniquidade está o mistério da piedade. Comecemos por esse. Sempre exaltamos a pessoa do Senhor Jesus. O mistério da piedade é uma outra expressão paulina do apóstolo São Paulo, quando ele se refere à encarnação de Cristo Jesus e à redenção que Cristo fez. Veja, irmãos, Jesus veio, ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo plenamente Deus e se tornou plenamente humano. Isso é o mistério da piedade. Como um ser plenamente Deus poderia tornar-se plenamente humano nascendo no ventre de uma mulher por obra do Espírito Santo. Nossa cabeça não entende isso. E Deus também nunca quis explicar isso para nós. Não é nosso propósito entender isso. Nosso propósito é agradecer a Deus por isso. Do outro lado está o mistério da iniquidade. Estudamos essa semana, espero que você tenha estudado. Se não estudou, toma jeito, estuda a lição da escola sabatina. Dá um jeito de comprar sua lição. Apruma na vida espiritual, meu irmão. Dedica minutos por dia para estudar a lição. Nós estudamos, não há explicação humana para entendermos como um ambiente perfeito, um ser perfeito, criado perfeito por Deus. Porque Deus olhou, tudo era muito bom. A mesma coisa se refere aos seres criados, isso se fala da terra, se refere aos outros seres criados. Como pode, nós não sabemos. E sabe uma coisa, irmãos? Não vamos também descobrir isso na eternidade, porque é impossível desvendar esse mistério. Não pense que na eternidade nós vamos entender isso. Não vamos. Não é explicação. Por isso é um mistério. Esse mistério da iniquidade, segundo o apóstolo Paulo, ele está sendo detido para que não mostre toda a sua força. Ele está sendo detido. Mas em algum momento, aquele que ele será afastado. Isso é uma iniciativa divina. Em algum momento, Deus vai soltar as rédeas, simbolizado no livro do Apocalipse, por anjos que encontrou os quatro ventos da terra. E esse mistério, esse homem da iniquidade vai se mostrar. Porque isso que diz Paulo, então vai ser revelado no inimigo. Agora preste atenção no que diz Paulo. Aquele o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Esse inimigo será destruído por Jesus. E Deus e Jesus vai o destruir pela manifestação de sua vida. Agora, olha que coisa impressionante. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás. Irmãos, a palavra que aparece no final do verso 8, aqui na minha tradução, é vinda. Aí na sua também é? Sim? No verso 9 começa com aparecimento. Ora, o aparecimento. Na sua tradução também, o aparecimento são a mesma palavra. A mesma palavra que Paulo usou para falar da vida que vai destruir o inimigo, é a mesma palavra que Paulo usou para falar do aparecimento do inimigo. Essa palavra é parousia. O que nos impressiona, por que Paulo usou a mesma palavra para falar da vida de Jesus e do aparecimento de Satanás, do inimigo? Por quê? Algum motivo tem, alguma razão existe. E nós vamos descobrir juntos. Irmãos, este aparecimento, ele é segundo a eficácia de Satanás, que se mostrará com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Olha essas três palavras, irmãos: poder, sinais e prodígios. Sabem que três palavras são essas, meus queridos irmãos? Três palavras usadas pelos evangelistas para se referirem ao ministério de Jesus, aos milagres de Jesus: poder, sinais e prodígios. Só que o inimigo usa isso de que forma? Falsa e mentirosa. Mas são as mesmas palavras.
Poder, sinais, prodígios. As mesmas três palavras utilizadas para descrever o ministério e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo são empregadas pelo mesmo Espírito Santo, revelando a Paulo para apresentar a obra de Satanás, que é fundamentada em mentira, imitação. Nós podemos dar vários exemplos. Nós acreditamos na existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Satanás vai criar três espíritos de mentira lá em Apocalipse. Vamos dar outros exemplos. A obra da falsidade, não porque Satanás, irmãos, ele não quer ter o caráter de Deus, ele quer o comando de Deus, ele quer o poder, a supremacia, e por isso ele imita com falsidade as obras de Deus. Interessante, irmãos, que este poder manifestado pelo inimigo em mentira, ele menciona como todo engano, verso 10, de injustiça. Irmãos, todo o engano de injustiça. Será que nós temos noção do que nós estamos lendo? O que significa isso? Todo engano. Sabe o que significa? Eu não sei. E nem você sabe. Nós não sabemos. O que é que esse inimigo está preparando para nos tentar destruir? Não sabemos. Ou seja, nós temos que descobrir, precisamos buscar. Que enganos são esses? Que artimanhas são essas? E aqui, irmãos, Paulo, ele faz uma declaração também que é muito intrigante. Destinado aos que perecem. Então, aqueles que não vão perecer, de alguma forma, vão vencer esses enganos. Quem são estes que vão vencer esses enganos? Perguntas para nós pensarmos. E estes que vão perecer, quem são eles? Olha aqui, Paulo está dizendo, são aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha que impressionante. Irmãos, os ímpios, eles não só rejeitam a verdade, eles têm ódio da verdade. E mais, eles têm ódio daqueles que professam a verdade. Em Liberdade Religiosa, que é um outro ministério que eu também sou fortemente apaixonado, nós estudamos quais são as fontes de ameaça para a liberdade religiosa. Uma dessas fontes vem de um grupo chamado secularistas. Quem são os secularistas? O secularista contemporâneo nos dias de hoje é aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que não vê sentido de qualquer atividade religiosa ou espiritual. Necessariamente não são más pessoas, mas eles não veem sentido, não veem valor nas questões espirituais e religiosas. E por isso, na sua vida, eles só se preocupam com o materialismo, trabalhar, ganhar, gastar, desfrutar, nada mais. Dentro desses secularistas, existe um grupo chamado secularistas intolerantes. Eles não só não têm espaço para questões espirituais, como eles não admitem que um ser humano racional e inteligente abra espaço na sua vida para as coisas religiosas. O que eles fazem? Perseguem essas pessoas religiosas. Então, o secularismo intolerante é uma das grandes ameaças à liberdade religiosa. Eles não podem, nós vemos isso, por exemplo, nas universidades, especialmente as públicas, onde professores e alunos que são adeptos, por exemplo, do socialismo marxista, do evolucionismo, eles não admitem que um rapaz cristão inteligente seja criacionista, por exemplo. Não admitem que zombam, caçoam, desmerecem, prejudicam. A gente vê isso perto de nós. Então, aqueles que, os ímpios, não só
rejeitam a verdade, eles têm ódio da verdade e ódio daqueles que praticam a verdade. Por isso que não é fácil, não é difícil, irmãos, nós imaginarmos como se dará o processo de perseguição. Quando o mundo estiver nessa fase, quando os ventos forem soltos e o mundo ficar de cabeça para baixo, eles vão colocar a culpa nesse grupinho pequenininho aí, os guardadores do sábado, e vão partir para cima, com toda a raiva, com todo o ódio. Então, irmãos, nesta manhã, no tempo que temos, eu quero considerar com vocês algumas dessas. Esse estudo, irmãos, ele era mais completo. Eu estou passando aqui uma versão resumida, porque ele precisaria de 1 hora, 1h15 para a gente passar ele na sua totalidade. Eu não acho justo fazer isso no sábado pela manhã, com crianças e pessoas já mais avançadas na idade. Esse estudo normalmente fazer num momento mais à tarde, que aí quem quer vir, que é chumbo grosso, também por exemplo. Mas agora eu não achei justo, eu vou colocar esse estudo. Então, vou trazer aqui para vocês agora algumas contribuições de Ellen White para compreendermos esse texto. A primeira está no livro Conselhos para a Igreja, página 354, onde nós podemos ler: Deus revelou o que deve acontecer nos últimos dias para que seu povo possa estar preparado para enfrentar a tempestade da oposição dele. Olha como Ellen White se refere, irmãos. Deus sabia, queridos e amados irmãos, igreja. Vocês estão comigo, igreja? Estão comigo? Sim. Então, Deus sabia que o povo de Laodiceia, ao último movimento de igreja antes da volta de Jesus, seria o movimento que mais enfrentaria o ódio e a ira de Satanás. Por isso, Ellen White não foi suscitada em Pérgamo, em Tiatira, em Filadélfia, em Laodiceia. Porque nesse tempo aqui nós precisávamos mais do que qualquer outro tempo da história da Igreja Universal Cristã. Nesse tempo nós precisávamos desse recurso adicional. Porque a palavra de Deus, irmãos, que é a nossa única regra de fé e prática, ela nos abençoa com tantas maravilhosas orientações, conselhos, mas esses conselhos da manifestação do dom profético na vida, obra, ensino, os Espíritos de Ellen White nos ajudam a sistematizar essa compreensão. E ela diz então que Deus revelou. Olha como ela se refere a essa ação de Satanás: tempestade de oposição e ira. Eu não sei quem você já teve no meio de uma tempestade para valer. Eu uma única vez estive no meio de que foi no mar. É uma coisa pavorosa, terrível. Então, uma iniciativa amorosa de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja. Mais um texto, esse grande conflito. Eu coloco aqui 2 páginas, porque a paginação de número menor é a edição mais recente, que foi atualizada a linguagem. A paginação maior é a atualização, é a edição mais antiga. Em breve, o último grande engano aparecerá diante de nós. Que último grande engano é esse, irmãos? Vamos responder aqui de manhã. Veremos o anticristo realizando os seus atos. Olha como ela descreve, maravilhosos. A mesma palavra usada para as obras de Jesus. A contrafação, ou seja, o erro, a falsidade, a imitação, parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distinguir sem o auxílio das santas escrituras. O testemunho da Bíblia deve servir de critério para deixar toda a não vai dar certinho o sobre texto. nós. Não, mas não vai ficar no texto. Irmãos, Aí vai ficar dizem vai que ficar com a a informação. Itália é a cidade de Nápoles, e eu sou neto de 4 avós italianos. Eu posso falar sem constrangimento. Eles são habilidosos em falsificações. Na Copa do Mundo de Futebol da Itália de 1990, eles falsificaram ingressos que nem os mais modernos recursos daquela época eram capazes de identificar que era um ingresso falso. Olha o que é que nós estamos dizendo. Satanás vai trabalhar de tal maneira
Eu tenho utilizado aqueles para produzir enganos tão parecidos com as coisas verdadeiras, Aí eu consigo que vai ser impossível distingui-los sem o recurso da revelação profética. Ah, mentira. Que enganos são na esses? mesa, porque vai ter que usar um. Bom, primeiro, eu cito 6 na palestra completa. Aqui eu vou citar 3. Primeiro, do sábado para o domingo. Base bíblica, Apocalipse 13. O surgimento das 2 bestas. Uma besta que surge do mar, uma besta que surge da terra. Sopro do mar representa um grande poder religioso universal. O sopro da terra representa um grande poder civil, político universal. Quando o poder civil, político se juntar com o poder religioso, eles formam uma agência perseguidora. Por isso que a igreja adventista dia defende a separação entre igreja e Estado. Porque todas as vezes que o poder religioso se junta com o poder civil, resulta em perseguição religiosa. Quando esses 2 poderes se juntarem, eles vão obrigar o mundo todo a adorar a Deus num único dia, o primeiro dia da semana, o sábado falso. Esse será a prova. E olha como ela chama isso: o último ato do drama. Preste atenção nas 3 designações que eu escolhi. Eu disse que eu cito 6, mas aqui vão 3. Qual é o último ato da substituição do verdadeiro pelo falso? Quando essa substituição se tornar universal, então não é uma coisa local. Não é local, é universal. Deus se revelará, ou seja, Deus vai agir, Deus vai intervir. Quando as leis humanas forem exaltadas acima das leis de Deus, quando os poderes da terra procurarem obrigar as pessoas a guardar o primeiro dia da semana, saibam que chegou o tempo para Deus agir. Agora então minha pergunta para vocês, amados irmãos: como nós, adventistas do sétimo dia, estamos lidando hoje, em tempos de paz, com as horas sagradas do sábado? Sabe, irmãos, eu tenho visto alguns adventistas se perderem completamente nesse assunto. Em grandes séculos, muitos adventistas reservaram a guarda do sábado apenas para o sábado de manhã. Não fazem mais pôr do sol com a família, não recebem o sábado, não separam as horas do sábado para edificação espiritual, para descanso espiritual. Não dedicam o sábado à tarde para, eu vi o pastor Luciano aqui, o João da 4h30, né, pastor? Então vem, irmãos, você vai ficar fazendo em casa. Vem para cá. Participe. Não se desperem no sábado. Meus irmãos, olha para mim, bem no fundo do meu olho. Você acha que se hoje, em tempos de paz, você não guarda o sábado, Deus orientou, quando a metralhadora tiver apontado na sua cabeça, você acha que vai guardar o sábado? Não vai guardar o sábado. Você vai ser arrastado. Então, o que mais nós estamos esperando? O sábado é o sinal distintivo, irmãos, não é salvação pelas obras, por favor. É o reconhecimento da soberania de Deus é diferente. Não guardamos o sábado para sermos salvos, guardamos o sábado porque fomos salvos por Cristo. Deus nos constitui testemunhas do seu amor, de que cremos na sua pregação, cremos na sua redenção e cremos na eternidade. Como está sendo o seu sábado? Você tem conseguido, irmãos? Sexta-feira nós chamamos o dia da preparação, ainda chamamos a preparação para o sábado. Quando a gente estava vindo na estrada, e o Joselino cantou um menino eu nunca tinha ouvido da tia Cecília sobre a preparação do sábado. Eu só lembro também que até apareceu um cheirinho de bolo no menino, né? O menino cantar, nós não sabemos o que embora. Ele é um bom comportador, mas como cantor é bom mesmo, é um bom comportador. Meus amigos, mas eu espero de Deus militar. Nosso dia da preparação se for então, que engano é esse que são o último? Até chegar no último, eu vou mencionar os outros 3 só para que vocês saibam. Mas esse é o último. Mas ela tem mais uma expressão. Olha aqui. O último
Veja aqui. O último ato do drama. Agora, o último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia como se corrompe, Satanás trabalhará engenhosamente, de diferentes maneiras, como isso nesse verso, para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro. Aqui ele mais se refere à Bíblia e aos seus Espíritos, do Espírito de profecia. Agora, olha isso aqui, eventos finais. Esse outro aqui está, eventos finais 110, esse eventos finais 110. É plano de Satanás. É enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Aí ela se refere aos seus escritos. Em seguida vem o ceticismo em pontos vitais de nossa fé. Irmãos, tem muita gente que não sabe quais são os pontos vitais da nossa fé. Eu não vou perguntar para vocês para não confundir ninguém. Não sabe quais são os pontos vitais da nossa fé. São 6. Também 6. E muita gente não sabe o que é. O senhor não vai falar? Não vou falar. Eu não dá tempo. É outra palavra. Tá? As colunas de nossa devoção. Se você quiser saber, irmãos, vou dar aqui eventos finais, página 44. Então você vai encontrar os marcos antigos, tá? Depois vem as dúvidas acerca das escrituras, então a caminhada descendo para a pessoa. Olha que coisa! Primeiro começa não desconfia, duvidando, criticando é mais, já profetiza, profetiza, começa por aí. Em seguida, passa para aplicar as escrituras e por fim abandona a igreja. Então como é que nós chamamos isso? Último grande Satanás. Então nós estamos falando aqui o último ato do drama, substituição de falso pelo verdadeiro, a troca, a imposição do falso derivado. O último engano de Satanás anular o efeito da revelação profética. Não. Jamais pensei que eu veria em vida o que eu estou vendo hoje. Simplesmente de uma facção. Facção religiosa. E é isso mesmo. É essa comparação que eu quero fazer. Uma facção chamada cristianismo progressista. O cristianismo progressista já fez estragos no adventismo. É verdade, nas fronteiras do adventismo, mas já gastou pelo menos já vários membros. O cristianismo progressista, ele defende algumas coisas interessantes. Venha como está, no fim como está. Não precisa mudar, não precisa transformação. Mas o pior do cristianismo progressista é que ele troca a fonte da revelação. A revelação não é a autoridade, a revelação sobrenatural não é sobrenatural nem a autoridade de Deus. Você decide, ao ler a Bíblia, o que é revelado ou não. Se esse assunto não me agrada, não, isso não é revelado. O que é revelado é aquilo que me agrada. Vocês acreditam nisso? Isso chama-se cristianismo progressista. E ele já está infiltrado em vários segmentos dos Estados Unidos, Europa, e está chegando aqui no nosso país. Já fez estrago. Perdemos um pastor ordinário grande preparado e vai fazer os seus estragos. O desvio da compreensão. Não a revelação divina, a profética, não é um ato sobrenatural de Deus, é decisão do ser humano. É o antroposismo, né? É o homem no céu. Então, irmãos, tudo isso é coisa muito séria. Está muito aqui. Agora vamos ao último que eu escolhi. Ato, o último ato, o último engano, agora o ato culminante responde no que Paulo usou a mesma palavra para a vinda de Jesus que ele usa para a manifestação de Satanás. Olha, igual minha filhinha, vamos dar o nome dessa criança. Olha lá. Agora aqui, irmãos, comigo. Vocês estão comigo, gente? Deixa eu ver que elas estão aqui. Pode acabar. Vamos lá. Olha qual é a expressão, irmãos. Como ato culminante do drama, do grande drama. Último ato, último engano, ato culminante. Filhinha, você quer ficar aqui com o pastor? Dá a mãozinha para mim. Olha lá, como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo.
Ou seja, irmãos, haverá uma imitação da volta de Jesus por Satanás. Uma imitação. A igreja tem amor. Pode diminuir, porque está me deixando tonto. Isso. A igreja tem amor. Aumenta para ficar tudo na tela, tudo bem. Não ficar dançando na hora. Pode aumentar um pouquinho, se possível, senão deixa assim. A igreja tem amor. Então pode diminuir e deixar aqui. Tem problema. Valeu, isso, tá bom. A igreja tem um pedido que considera o Salvador como a realização dos outros. Como é que Tito chama? A mais bem-aventurada esperança. Assim o grande enganador fará aparecer que Cristo veio. Irmãos, que coisa tremenda. Como nós nos chamamos? Igreja Adventista do século XXI. Satanás vai dar no meio da perola da igreja adventista, vai imitar a volta de Jesus e vai imitar o céu. Que razão existe para ser adventista do século XXI? Satanás já veio, o salmo mudou para o domínio. Esse é o lado, esse é o máximo que ele vai fazer, imitar. Agora, irmãos, outro dia eu estava ouvindo um pastor que eu respeito muito, não é adventista, um homem centrado na palavra. Eu tenho tanta vontade de encontrar pessoalmente e conversar com ele. Ele passa a ser um homem de Deus. E ele estava falando sobre a volta de Jesus. Irmãos, a gente não escuta pastores evangélicos falando sobre a volta de Jesus. Eu fiz por quê? Irmãos, que mensagem boba é essa? Jesus não veio pregando sobre a volta de Jesus. Isso desanima o povo. Mas eles não desanima o povo. Mas Jesus vai voltar para o Salvador, não vem? Desanima. Porque não tem compreensão que nós temos. E ele mencionou 6 características da volta de Jesus. Eu fiquei com ciúmes, enciumado, não gostei daquilo. E ele citou 2 que eu nunca tinha ouvido um pastor adventista citar. Eu fiquei mais enciumado ainda. Então, eu posto aqui, acabei não pensando, isso lá no outro slide, mas eu vou citar aqui as 10 características. Eu fui atrás, aí o sangue italiano subiu um pouquinho, aí ele citou 5, vou buscar, achei 10. Então, a vida de Jesus será literal. Lembra do texto? Ele virá do mesmo modo como para o céu ouvistes subir. Será literal, Atos 11. Ele será universal. A vida do Senhor Jesus será universal. Assim como o relâmpago sai do Oriente se mostra no Ocidente. E como será a imitação de Satanás? Oh, ele apareceu aqui, agora já está lá. Ele vem caminhar, já está em Rubim, agora foi para Valadares, agora foi para... Não, a vida de Jesus será universal. Todo mundo verá. Será descendente. Ele vai descer até certa altura, ele vai ficar nas nuvens, ele não vai pisar na terra, não vai pôr os pés na terra. Ela será gloriosa, ele virá sobre nuvens com muito poder e glória. Mateus 24:30. E aí vem aquela que ele falou, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Será audível e ressoa a trombeta para frente. Como é que nós nunca pensamos nisso para Deus adventistas? Nós vamos ouvir a trombeta soando no arcanjo. E os mortos estarão primeiro, que coisa linda. Ela será repentina. A hora que a repentinagem do futebol não virar, ela será inescapável. Outra contribuição que ele deu. Não tem como escapar. Quer queira, quer não queira, quer crer, quer não crer. A volta de Jesus é certa, ele virá. Ele virá. É inescapável, não tem como escapar dela. Ela será vitoriosa. Essa eu que você encontrei lá nos anos, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15. E finalmente ela será eterna. Assim estaremos para sempre. 10 características da volta de Jesus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Irmãos, mas olha a mensagem final. Olha o complemento. Vai daí, Rebequinha. Tem uma linhazinha de baixo aí, é para ter. Ah, muito bom. Como é que é seu nome? Diego. Diego, gente boa. Obrigado, Diego. Olha aqui, irmãos. Página 102, deveres finais. Página 102.
Não será permitido a Satanás imitar a forma do Deus. Ele não vai vir nas nuvens, ele vai dar para cá, e alguém vai dizer, vai aparecer em Nova York, vai aparecer em Taiwan, agora vem para São Paulo, agora no Rio de Janeiro, não, agora vem no Norte. Jesus não vai pisar na terra, ele vai estar na tua vida. Irmãos, os outros enganos. Deixa eu achar aqui para falar para vocês, eu preciso falar para vocês. Só um minutinho, deixa eu me achar aqui. Os outros três. Todos estão nos capítulos 9 e 11 do Evangelho dos Finais, apresentando nada. Primeiro, milagres e sinais. Muitos milagres e sinais. Muitos. Maravilhosas operações, conforme o texto. Segundo, falsos reavivamentos. De tal maneira, grandiosos e falsos reavivamentos, que quando o verdadeiro dom do Espírito chegar, as pessoas terão convicção que o Espírito já está com elas e continuarão no mundo. Terceiro, esse talvez o mais terrível de todos, fora esses três, é a personificação dos mortos. Ele imitará a forma, os trejeitos, a aparência e toda a voz de pessoas nossas, amigos, familiares. Talvez um pastor que você queria muito bem, um pastor você, ele vai imitar, usando informações mentirosas ao longo do ensino de você, agora não precisa mais de você, estamos num outro momento, não precisa ligar com isso. E para mim a pior de todas, irmãos, está dentro desse conjunto da personificação dos mortos, anjos das trevas vão imitar apóstolos. Eu nunca tinha lido isso aqui, estarrecido. Então, você, eu sou apóstolo Paulo, eu sou apóstolo João, eu escrevi ao povo, gente, agora nós estamos num novo mundo, essa página virou, acredito no que eu estou falando, não precisa mais guardar o sal, não precisa mais apóstolos. Como é que você vai fazer isso? Só se você quer fundamentar na palavra de Deus. Só isso. Eu acho que agora nós falamos matéria. Não, tem duas matérias. Irmãos, eu estava ministrando para os pastores de uma das associações do Amazonas, no dia 25 de janeiro do ano passado. Eu não sou catastrofista, eu não gosto de catastrofismo, porque não é o medo que nos assusta que deve nos levar a comprar a palavra de Jesus, são outros motivos. Mas encontrei isso aqui na edição eletrônica do jornal Folha de São Paulo. Esse ano eu nem sabia que existia isso. Então, criado em 1947 para apontar o risco da extinção humana, esse instrumento chega a 90 segundos da meia-noite de Simone. Isso é um grupo de cientistas, irmãos. Um grupo de cientistas. A guerra da Ucrânia, naquele momento, leva o relógio no juízo final ao ponto mais rico da história. Isso aqui é um grupo de cientistas, não foi escrito por pastores. Aí esse ano, quando eu vou lá, estudando, me preparando, como é que eu encontrei? Outra vez, está aqui, e aqui está a fonte. Dessa vez foi no jornal, dessa vez Globo, Jornal Globo. O grupo de cientistas nucleares, Bulletin of Atomic Scientists, atualizou o relógio do juízo final, que ele chama de Doomsday Clock, em inglês, que é o relógio do juízo final. Nesta terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024, e manteve a marca dos 90 segundos para meia-noite, a mesa de 2023. O relógio avalia o quão perto a humanidade está de destruir o mundo. Irmãos, visão científica. Nossa, olha que interessante, eu não preciso disso para. Nós temos suficientes recursos na palavra de Deus para crer. Mas é interessante quando um testemunho com uma outra perspectiva confirma o meu testemunho. Muito interessante, eu achei isso. Isso é só um compartilhar de visão, de impressão, para que a gente possa se conscientizar. Nós estamos alinhados, nós estamos indicados, a gente indicou para o desfecho de todas as coisas. Nós sabemos tempo, nós sabemos se hoje, se amanhã, se daqui 5 anos, não importa isso, mas a importância de nós nos prepararmos.
E sabe, irmãos, não é mais tempo de levar as coisas religiosas na flauta, como a gente diz, na brincadeira. Tem muito crente, irmãos, que leva a vida religiosa de qualquer maneira. Não tem responsabilidade com as coisas de Deus. Não faz aquilo de familiar. Não toma tempo para fazer o seu culto pessoal. Vem na igreja quando pode, quando não pode entrar. Não se envolve nas coisas da igreja. Não participa das atividades da igreja. E vocês acham que vai acontecer com isso, irmãos? Que um passe de imagem de Deus vai levar vocês para o céu? Não vai. Não pense em nada porque ele não vai. O céu não é para esse tipo de gente. O céu é para convertidos que tiveram o seu coração transformado. Pecadores como eu e como você, transformados pelo Espírito de Deus, que levaram as coisas espirituais, não para serem salvos, não para ganhar o favor de Deus, mas porque entenderam a salvação de Deus. Um texto para dar uma aliviada, né, irmãos? Foi bem pesado com vocês hoje. Mas vocês perceberam que eu falei com amor? Perceberam? Sim. Então, ó, mesmo livro da primeira citação, Conselhos para a Igreja dos Quatro. Olha que coisa linda. Embora existam males na igreja, que escreveu ao fim do mundo, a igreja desses últimos dias há de ser a luz do mundo, poluída e desmoralizada pelo pecado. A igreja deve, defeituosa, precisa ser reprimida, advertida, considerada, é o único objeto na terra qual vocês conferem sua suprema consideração. Nós somos a igreja, irmãos, exatamente assim. Nós somos essa igreja deve, defeituosa, precisa ser reprimida, advertida, precisa ser aconselhada, mas nós somos o único objeto ao qual vocês conferem sua suprema consideração. O que vocês dizem, irmãos? Amém. Deus seja louvado. E mais um texto. Esse não foi? Com longe daqui com o coração animado, amedrontado, nada de medo, irmãos, mas com o pensamento no lugar e as emoções canalizadas, não quero deixar caminho a Cristo, Pai, para sempre conhecido. Olhemos para os monumentais pilares que nos fazem lembrar daquilo que o Senhor tem feito, para nos convocar a salvar da mão do destruidor. Nós não temos que focar na destruição, nós temos que focar no Salvador, em Jesus. Lembremos das misericórdias que Deus tem demonstrado. E agora olha que coisa mais linda. As lágrimas que Ele enxugou, as dores que suavizou, as ansiedades que Ele livrou, os temores que dissipou, as necessidades que supriu, as bênçãos que Ele deu. Dessa maneira, Ele nos fortalece para tudo se colocar a nossa frente e essa é a nossa jornada. Não é coisa linda isso, irmãos? Que coisa linda. Parece que essa questão tem uma mãe que só esse é o nosso Deus. É aquele que enxuga as nossas lágrimas, suaviza as nossas dores, alivia as nossas ansiedades, dissipa os nossos temores, supra as nossas necessidades e derrama a bênção sobre nós. Você sai daqui nessa manhã com esse sentimento, olhando para Jesus, o construtor. Ele é o objeto supremo das nossas considerações e Ele nos olha cada vez como um objeto supremo das suas considerações. Que Deus nos abençoe. Por isso Deus deixou o dom profético para nós, para mexer com a gente, para nos chacoalhar, para nos tirar da multidão. E por isso Deus deixou o ministério da comunicação para que nós sejamos essa luz ao mundo, visitando famílias que estão em trevas, deixando mais a nossa luz. Que Deus nos abençoe, meus queridos. E a graça do Senhor Jesus seja sobre nós. Pastor, você seja um pastor segundo o coração de Deus, cresça com amor à igreja, que a igreja limite os seus passos, siga o seu exemplo. É o meu desejo de minha oração. Amém. Amém. Bênção de Deus, irmãos. Nós foram abençoados nessa manhã. Sr. Mário, obrigado pela parceria. Se vocês gostaram, talvez ano que vem nós façamos novo. Mas se você quiser ouvir um pouco mais, atrás estaremos ali e tal. Tá bom? Queridos, nós vamos rezar para uma música. Mas eu não posso deixar de convidar você. Nós ouvimos aqui sobre a palavra profética. A mensagem chegou em nosso campo na primeira vez. A cidade de Calvin, você sabe? Sabe ou não? O Evangelho chegou até em Minas?
Não como uma coisa tratamento de comportamento. Começou a pregar o evangelho, aí está espalhando, e hoje nós estamos aqui também. Paulo, hoje nós somos mais de 20 mil membros só na Liga Leste. Queridos, se você está muito próximo do local, essa mesma palavra profética que nós podemos está fazendo isso. Eu acho que um livro chamado O Comportor de Deus. Ela também essa inspiração se você missionário de tempo geral aqui na verdade, ou se você quer estudar os comportar você também. Eu acho que o nosso convite da classe da Jó, o Sr. Paulo também, nós vamos estar ao fundo ali, nós temos alguns livros. Aquele livro do Comportor Evangelista. Se você quiser conhecer um pouco mais, aquele livro pode ser seu. Ok? Vamos colocar em pé, irmãos. Tem um hino muito bom. Ele fala sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de colocar para nós cantarmos. O hino Vencendo, Vem Jesus. Nós vamos cantar. Eu quero pedir para o pastor Mário fazer a última oração para nós. Vou colocar isso bem mais. Graças, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Fortalece-nos e firma-nos na verdade, na mensagem da Tua palavra, e que ao sairmos, Senhor, os nossos olhos possam estar postos e permaneçam fixados continuamente na pessoa amorosa do Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós pedimos bênçãos para todos nós, nossas famílias, nosso pastor, desde o menor até o mais idoso, para os nossos vizinhos, para esta cidade. Assim nós pedimos, cremos que receberemos
no doce nome do Senhor Jesus. Amém.